Eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre a ferramenta de retângulo de seleção do ArchiCAD, uma ferramenta super versátil, que vai te ajudar não só nas partes de modelagem e de edição do seu modelo, como também na parte de documentação do seu projeto. Para começar, o retângulo de seleção fica localizado aqui na nossa caixa de ferramentas, logo ao lado da ferramenta de seta padrão. É esse retângulo pontilhado que vocês estão vendo. Quando eu seleciono essa ferramenta, você vai ver que vão ter aparecido algumas opções de configuração aqui na caixa de informações, que a gente já vai ver com mais detalhes. A princípio, vamos explorar a primeira funcionalidade dessa ferramenta, que é a seguinte. Eu vou selecionar aqui uma região do meu modelo. Nessa ferramenta, basicamente, a minha forma de usar o ArchiCAD, de interagir com o ArchiCAD, é desenhando um retângulo. E eu vou fazer isso simplesmente clicando uma vez para começar esse meu desenho e finalizando o meu desenho com um segundo clique. E aí vocês vão ver que agora eu tenho esse retângulo tracejado, que está até se mexendo em algum lugar da minha planta. O que eu vou fazer aqui para a primeira funcionalidade, que é uma exibição de uma área recortada do 3D, é apertar a tecla F5 do meu teclado, caso eu esteja no Windows, ou F4, caso você esteja no Mac. Aqui no meu caso eu estou no Windows, então eu vou apertar o F5. E olha só o que acontece. Eu consigo agora visualizar o meu 3D, mas somente dessa região da planta que eu recortei. O que é muito interessante, não só para eu, por exemplo, editar alguma coisa na modelagem, ou fazer a modelagem propriamente dita desse meu banheiro, por exemplo, ou eu posso usar isso daqui para salvar uma vista. Então, digamos que eu quero apresentar para o meu cliente uma vista. Se eu quiser até melhorar aqui um pouco, posso fazer uma perspectiva isométrica aqui dessa região. Deixa eu movimentar aqui para fazer uma coisa mais rápida com vocês. E eu, a partir do meu menu organizador, deixa eu habilitá-lo aqui. Deixa eu prender ele aqui na lateral. Eu consigo pegar essa perspectiva que eu criei e salvar uma vista dela. Então, se eu salvei isso daqui, esse recorte ele ficou salvo. Se eu, por exemplo, sair desse recorte, então se eu voltar para uma perspectiva cônica e eu apertar F5 ou F4 de novo, e eu exibir a totalidade agora do meu modelo e não somente aquela região, eu ainda posso voltar para aquele meu recorte a partir dessa vista que eu salvei. Então isso é uma coisa que vai ficar salva, o que é bastante interessante para o nosso fluxo de trabalho aqui no ArchiCAD. Agora, um detalhe em relação a essa ferramenta é o seguinte. Quando eu estou na minha planta, vocês podem ter notado que na ferramenta de retângulo de seleção, eu tenho dois ícones principais. Eu tenho esse ícone que é um retângulo mais fino, que indica uma seleção de piso único, e eu tenho esse que parece que é um retângulo que está em negrito. Ele está um pouquinho mais grosso e ele indica uma seleção de todos os pisos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse meu 3D, eu posso estar incluindo somente o piso que eu estou vendo agora na minha planta, esse aqui no caso do pavimento térreo, ou incluir todos os pavimentos da minha edificação, usando essa segunda opção mais grossa. Então, se eu apertar F5 aqui, o que vocês vão ver é que agora todos os pavimentos estão incluídos. Como essa aqui é uma casa térrea, a gente não notou muita diferença. Mas se você for atento, você vai ver que agora eu consigo ver essa estrutura da cobertura que estava fixada no pavimento de cima, assim como esse forro que também não estava visível antes. Então isso também é uma ferramenta interessante para a gente ter aqui na manga na hora de trabalhar no 3D e com o retângulo de seleção. Antes da gente continuar, se você está interessado em um mini curso gratuito de ArchiCAD, eu preparei isso para você poder aprender o ArchiCAD do zero e melhorar muito a sua produtividade na área de arquitetura. Se isso te interessa, tem um link aqui na descrição do vídeo para você ter acesso a todo esse material. Agora, bora para a aula. A próxima funcionalidade que eu quero mostrar para vocês é em relação a edições de desenho. Olha só, eu poderia pegar aqui o meu retângulo de seleção, vou pegar aqui esse piso único, e eu posso selecionar uma região do meu modelo, como por exemplo toda essa parte daqui. E aqui, para quem se lembra do comando Stretch do AutoCAD, essa ferramenta vai funcionar de modo muito similar. Eu posso arrastar todo esse modelo que eu selecionei e ele vai fazer a diferença de medidas em todas as outras coisas. Para fazer isso ainda mais preciso, eu vou deixar os grupos suspensos enquanto eu faço essa modificação.
Assim eu posso me certificar que todos os elementos, até os que estão agrupados, vão se esticar com essa mudança que eu fizer. Para fazer isso, eu vou simplesmente ter isso selecionado, selecionar um ponto com um clique e agora fazer um deslocamento, como por exemplo, esse deslocamento de 2 metros. Olha só o que aconteceu. Todo o meu desenho foi esticado para ganhar aqui essa medida de 2 metros onde eu decidi fazê-la. Isso é muito interessante e permite uma boa versatilidade na modificação. Imagina se eu tivesse que fazer manualmente, elemento por elemento, todo esse deslocamento de medida que pode ser feito de forma muito prática com essa ferramenta. Aqui é importante levar em conta que o meu retângulo de piso único ou de todos os pisos também está sendo levado em consideração aqui. Então, se eu tiver essa opção de piso único, essa modificação só vai se aplicar para a planta que eu estou vendo. Se eu tiver pavimentos acima, eles não vão ser afetados. Enquanto que se eu usar essa opção de todos os pisos, ele vai fazer a modificação em todas as plantas, em todos os pisos, até os que estão acima e abaixo, que eu não estou necessariamente vendo aqui. Então é importante você também levar isso em consideração. Por último, dessa funcionalidade, eu quero mostrar para vocês aqui uma outra opção, que é fazer um retângulo de seleção que não é retangular. Olha só, eu posso utilizar essa terceira opção para escolher uma forma de desenho. Ele pode ser retangular, ele também pode ser retangular a partir de 3 pontos, ou ele pode ser poligonal. Então aqui eu poderia fazer um desenho, por exemplo, que vai pegar, por exemplo, esse quarto ele vai pegar até aqui, mas aqui eu quero que essa modificação fique aqui para dentro, por exemplo. Então assim eu consigo fazer uma forma que vai, ao se deslocar, fazer essa mudança dessa forma. Aqui, claro, isso aqui ficou bem esquisito, né? Porque eu só fiz o deslocamento da estrutura em uma parte e essa outra parte aqui ficou inclinada. Eu teria que ver se é isso mesmo que eu quero ou fazer os ajustes necessários no modelo. Mas é importante vocês saberem que eu posso fazer um retângulo de seleção que não é retangular. Por último, essa ferramenta pode ajudar e muito na nossa seleção de objetos. Olha só, eu vou criar aqui um retângulo nessa área do banheiro. E eu vou aqui usar as ferramentas de seleção que talvez vocês já conheçam, mas se não conhece, tudo bem, eu vou ajudar vocês aqui com isso. A ferramenta de seleção mais comum aqui do ArchiCAD é o Ctrl+A, que vai me fazer selecionar tudo. Agora, olha só, ele selecionou aqui tudo que está encostando nesse meu retângulo de seleção. Nem que tenha pelo menos um pedacinho dele aqui, no caso a laje que está aqui, essa zona e tudo que está aqui no banheiro. Mas ele não selecionou as coisas que não estão encostando nesse meu retângulo, ou que não estão dentro dele, como por exemplo esses objetos dos quartos e dos outros banheiros, assim como as outras paredes do projeto. Então se você quer selecionar algo que está só em uma certa região, você pode utilizar isso. Isso também funciona muito bem em conjunto com uma outra técnica de seleção que é a seguinte: eu posso selecionar uma das ferramentas aqui na minha caixa de ferramentas, e com ela selecionada eu posso apertar o Ctrl+A de novo, ou Command+A se você tiver no Mac. E ele vai selecionar todos os elementos que usam essa ferramenta. Mas aqui no caso se restringindo ao que está dentro ou tocando nesse retângulo de seleção. Então ele selecionou todos os objetos que estão nesse banheiro e não os demais. Por último, a gente pode usar o Ctrl+F ou Command+F, que é essa pesquisar e selecionar, que é muito útil aqui no ArchiCAD, em que a gente pode criar vários critérios, assim como a gente cria critérios para mapas, sobreposições gráficas e outras coisas aqui no ArchiCAD, mas para fazer uma seleção. Aqui no caso a gente tem até a flexibilidade de escolher. Se a gente quer, por exemplo, e eu vou pegar aqui elementos que são objetos e que estão ou parcialmente dentro do retângulo, ou seja, se eles estiverem só encostando com um pedaço dele já conta, ou exigir que eles estejam inteiramente dentro do retângulo. O que isso quer dizer? Deixa eu desenhar aqui um novo retângulo para vocês. E, eu vou selecionar aqui, tentando buscar selecionar somente essa bacia sanitária e esse chuveiro. Se eu deixar essa opção de parcialmente dentro, ele vai selecionar até mesmo essa pia que está encostando. Enquanto que se eu deixar essa opção de inteiramente dentro, ele vai selecionar somente o que está inteiramente dentro. Aqui eu poderia adicionar outros critérios, como por exemplo, eu posso botar aqui o nome do item de biblioteca e eu vou falar que ele contém a palavra bacia. Assim, quando eu faço essa seleção, eu acho que esse... Ah não, aqui está como vaso sanitário. Então eu vou botar aqui vaso e vamos dar uma olhada. Pronto, agora eu restringi ainda mais o meu critério e eu selecionei somente o vaso.
Então, assim, eu posso usar essa ferramenta super poderosa, que é o pesquisar e selecionar do ArchiCAD, que permite vários usos e regras, e combiná-lo com essa seleção de região do modelo, que o retângulo de seleção permite. Espero que você tenha gostado dessa aula e que essa ferramenta te ajude no dia a dia. E lembrando, se você quer ter acesso a um minicurso completamente gratuito de ArchiCAD, que vai desde o zero até uma modelagem de uma casa, tem um link aqui embaixo que vai te dar acesso a todo esse material.